Alô, meus amigos e meus irmãos da graça e não da graça. Nós não somos melhor do que você que ainda está dentro do sistema. Para nós somos todos iguais. Porque não é porque estamos na graça, nós temos um privilégio maior do que você. O nosso Deus, Ele está acima de tudo. Só que Ele não quer que você vive como escravo dentro dessas denominações, dentro dessas mentiras, porque 100% das denominações pregam o que não é a verdade. Eles não pregam a Bíblia, eles pregam aquilo que eles acham que tem que ser. Eles puxam a vantagem para o seu lado. E o título dessa mensagem é essa: profeta ou profetiza? É o título dessa mensagem. Mas existe profeta? Existe profetiza? Já existiu. Existiu profeta, existiu algumas profetiza. Muito pouco, mas existiu. Eu posso citar alguns, mas a maioria Deus usou profeta. E hoje nós vemos que essa chamada igrejas pentecostais, que na verdade eles nem sabem o que é pentecostais. Se você chegar perto de uma pessoa e dizer assim, eu sou da igreja pentecostal. O que é pentecostal? Pentecostal é a igreja que recebe o Espírito Santo. Né? Não, mas recebe o Espírito Santo é a igreja pentecostal, mas onde está escrito isso? Não existe. Me mostra de Gênesis Apocalipse onde existe essa palavra. Nós somos um povo pentecostal. Não existe. Pentecostes era uma festa que havia entre os judeus por causa da saída. Né? O povo saiu do Egito e os judeus gostavam de fazer festa do tabernáculo, festa da Páscoa, né? Festa do Pentecostes. Vários tipos de festa havia entre o povo de Deus, mas tudo isso foi banido, isso não existe mais. O escritor Lucas foi o que escreveu. Ele podia ter dito assim, e chegando lá em Atos capítulo 2, ele podia ter dito assim, e chegando o dia do derramamento do Espírito Santo, estava todos reunidos e o Espírito de Deus desceu sobre aqueles 120. Se ele tivesse dito isso, não existia esse negócio de Pentecostes. Mas como ele diz assim, e chegando o dia do Pentecostes, por quê? Porque o dia do Pentecostes era o dia que Jerusalém reunia gente de vários países para festejar esse dia. Então foi por isso que Deus permitiu que o Espírito dele fosse derramado nesse dia para que as pessoas que fossem de outras nações levassem esse grande acontecimento para as suas nações. Foi por causa disso. Mas não existe esse título dentro da Bíblia, apóstolo Paulo ou qualquer um apóstolo escreveu, nós somos um povo pentecostal. Isso, quem é que criou isso? Foi lá em Chicago, em 1906, lá num velho armazém abandonado lá, reuniu um grupo de gente lá e começaram ali a orar e de repente começaram a falar umas línguas estranhas lá e deu esse movimento como o segundo movimento pentecostal. E aí essa febre pegou. E agora do meio desse povo saiu os tal de profetas. Profeta, profetiza e tal, e chama, ele nem fala mais profetiza. Eu vou lá na casa de uma profeta, vou lá na casa de um profeta. Eu pergunto, aonde existe profeta na Bíblia? Profeta existiu. Algo que existiu é passado, é como museu. Museu é algo que passou. Você leva o seu filho, o seu neto no museu, você aponta, esse engenho aqui, essa moenda aqui, essa máquina aqui, quando eu era criança, no tempo do seu avô, a gente usava isso, mas está lá. Está lá como lembrança, esse dinheiro aqui foi usado no meu tempo, quando eu era criança usava esse dinheiro, hoje não usa mais. Então assim também, a palavra profeta é água,
passada. A água passada, ela não volta mais. O último profeta foi João Batista. E eu quero que você me prove dentro da Bíblia onde mais existiu profeta depois de João Batista. Foi o último. De João Batista para cá não existiu mais profeta. Então o que existe? Existe cartomante. O mesmo espírito que opera nos cartomantes, nas cartomantes, é o que opera nessas profetas, nesses profetas. Não é diferente. Porque o Espírito de Deus não opera mais. Olhe para Jeremias, no capítulo, desde ali do capítulo 20 em diante, mas no capítulo 23 de Jeremias. Se você olhar todo o livro ali do profeta Jeremias, do capítulo 20 em diante, você começa a ver quanto Ezequiel, quantos falsos profetas existiam naquele tempo que ganhava dinheiro para profetizar mentira, para profetizar a respeito. Deus estava indignado, irado contra aquela nação, contra aquele rei, e o rei pagava o profeta profetizar coisas boas para a nação. E eles ganhavam dinheiro para profetizar, tanto maldição como bênção. E eles viviam disso como nos dias de hoje. Nós vemos esses homens amaldiçoando, porque a palavra evangelho, para você que não conhece, o evangelho significa boas novas. Você vai nesses lugares chamados igreja, que de igreja não tem nada, porque eu preguei aqui um dia desse que nenhum ser humano pode entrar dentro de uma igreja. Que uma igreja, só Deus pode entrar dentro da igreja. Nenhum homem, nenhuma mulher pode entrar dentro de uma igreja. E eu preguei essa mensagem, que só Deus pode entrar dentro de uma igreja. Mas homem nenhum pode entrar dentro da igreja. Pode entrar dentro de um salão, de uma sinagoga, de uma catedral qualquer aí, né, de um tabernáculo, né, dentro desses templos, esses lugares chamados casa de Deus, mas na verdade igreja. A palavra igreja, só Deus pode entrar dentro da igreja. Só Ele, ninguém mais pode entrar. Então você que está nesses movimentos, esses lugares onde se diz igreja, como eu disse, igreja não existe, e você fica aí, vou lá porque o profeta vai falar. Eu falo isso porque eu também fui. Eu fui uma pessoa que tinha um título de profeta. E na minha casa vivia gente direto na minha casa, até pastor ia na minha casa. E ali eu profetizava aquele monte. Se eu for entrar nesse assunto, eu vou ficar horas e horas contando os fatos que acontecia. Mas quando tinha uma vigília, eles me chamavam. E logo a notícia corria. O irmão Nilson vai estar lá. E aquele monte de gente ia para lá porque queria ver eu profetizar. Depois que eu descobri que tudo isso não existe, isso é mentira, isso é carnalidade. É o mesmo espírito que usa essas cartomantes, usa esses homens em cima dos púlpitos dessas determinadas igrejas. Porque Deus não revela. Me mostra onde Pedro revelou alguém. Onde Paulo revelou, Tiago, João revelou alguém. Ou o próprio Jesus Cristo revelava alguém. Não existe isso. O último profeta foi João Batista. De João Batista para cá não existiu mais profeta. Por isso Jesus disse lá no capítulo 11, 13 de Mateus, a lei e os profetas durou até João. Então não existe mais lei e você vive debaixo da lei. Você está debaixo da lei, daquilo que Deus exterminou. Romanos capítulo 10, versículo 4. Deus exterminou, não existe mais lei, mas você está debaixo dela. Você é um desobediente, você é um ingrato, você está contra Deus. Quem é anticristo? Anticristo são todos aqueles que estão contra a verdade de Deus. Aqueles que estão contra Cristo, porque Cristo disse uma coisa, as pessoas fazem outra. Jesus disse em São Mateus capítulo 6, versículo 19, não ajuntei tesouro na terra, aonde a ferrugem, o ladrão e a traça destrói. Juntai tesouro no céu. E aonde os homens juntam os grandes tesouros deles? Aqui. Comprando emissora de televisão, comprando emissora de rádio, comprando fazenda, comprando os apartamentos, comprando os carros blindados, avião e assim por diante. E depois o apóstolo Paulo diz lá em Timóteo 6, e versículo 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de algum, não, de todo mal. E é o que
as denominações hoje faz. Eles têm amor no dinheiro, não nas vidas que ali estão. Que importa aquela vida se ela está doente? O pastor, quando precisa de dinheiro, ele faz apelo para a igreja. Irmão, eu preciso aqui de 20, 30, 40 mil reais para fazer uma reforma da igreja aqui. E eu quero aqui, quem é que pode dar R$1.000? Quem pode dar 500? Quem pode dar tal? Aí ele arranca do bolso R$1.000, tira, mas aquele dinheiro não é dele. E ele tira R$1.000, que isso eu já vi. Eu não estou falando porque eu acho, não. Eu tive 43 anos no meio desse movimento, eu sei muito bem. E cheguei à escala mais alta que você possa imaginar no meio desse povo. Eu sei tudo o que acontece ali no meio. E ali começava, um dava 300, ou dava 500, dava a pouco ele juntava o dinheiro que ele queria. Numa manhã, quantas vezes eu vi numa manhã a pessoa levantar, teve uma manhã, numa determinada igreja aqui em São Paulo, um tal de Brasil para Cristo aí, o cara levantou numa manhã 45 mil, e já faz muito tempo, 45 mil reais, num culto só. E quando a igreja precisa, algum irmão precisa de dinheiro, o que os pastores fazem? Manda pedir para Deus. Mano, nós vamos orar. Tem que orar, tem que pedir para Deus te arrumar um emprego, Deus arrumar alguma coisa. Mas quando ele precisa, ele pede para o povo. E quando o povo precisa, manda pedir para Deus. Você vê. Então, meu irmão e minha irmã, não creia, para mim não fugir desse assunto. Profeta existiu. A Bíblia diz ali no capítulo 1 de Hebreu, que no tempo antigo, Deus falava com o seu povo através de profeta. Por quê? Porque não havia escrito. Não havia nada, a palavra era falada. Deus então usava o seu profeta para falar para um determinado povo, uma nação, um reino e assim por diante. E Deus também usou, a profetisa, como Ana. Ana foi uma profetisa, está ali em Lucas capítulo 2, do versículo 25 em diante, até o versículo 30, você vai encontrar, Ana era uma profetisa. Você encontra algumas passagens, mas no Novo Testamento, depois da cruz de Cristo, de Atos para frente, você não encontra o apóstolo Paulo falando de profeta, de profecia. Chegava, eis meu servo, eu te digo, eis meu servo. Não existe isso. Isso acontece aonde? Dentro desses movimentos, principalmente os movimentos chamados pentecostais, que são os piores movimentos que existem na face da terra, chamados pentecostais. Eu vim desse meio. Eu vim de lá pequenininho, como disse o nosso irmão Geraldo. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu iniciei numa igreja pentecostais, onde eles benziam roupa, benziam fotografia, benzia água, benzia pedrinha, dava uma pedrinha para você, benzia o salmo, eles pegavam o Salmo 91, ali mandava imprimir o Salmo 91, benzia, tudo vendido, lencinho ali, e todas essas coisas. Eu vim desse meio, eu sei muito bem do que eu estou falando. Então, graças ao nosso bom Deus, que iluminou a minha mente, e me tirou eu, minha esposa, dessa chamada igreja pentecostal, eu fui e casei, batizei dentro deste movimento, Igreja Evangelho Quadrangular. Casei dentro dessa igreja. Segui muito tempo e defendi muito. E hoje eu vejo que tudo isso é mentira, tudo isso é uma enganação. Você vai para a Bíblia, você olha para a Bíblia, não tem nada a ver. A chamada religião não prega 1% do que está dentro da Bíblia Sagrada. Nem 1%. Se ela pregasse pelo menos 1%, eu ainda dava meus parabéns, mas ela não prega 1%. Porque a igreja evangélica é a igreja católica piorada. Ela piorou. Ela saiu de dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica e ficou pior ainda. Porque a igreja católica não desfola ninguém. E as igrejas chamadas evangélicas tiram até sua roupa, se você não tomar cuidado. Então não acredita em profecia, assim te digo, eis meu servo, eis minha serva, eis que vou te dar uma casa, vou te dar um carro, vou te dar tudo mentira. Porque a cartomante, você vai a uma cartomante,
ela pega a sua mão, ela lê a sua mão, ela fala toda a sua vida. E você vai nesses lugares chamados igrejas, faz a mesma coisa. Que diferença? Que espírito que é? A cartomante, se fala que é o espírito do erro, e dentro da igreja é o Espírito Santo, não existe isso dentro da Bíblia. O Espírito Santo não veio para isso. O Espírito Santo, ele foi dado para nós, para nos ajudar na nossa fraqueza, porque lá em Romanos 8 e 26, ele diz que é o Espírito Santo quem intercede por nós. Não é homem que intercede por você. Você não deve aceitar o homem pôr a mão na sua cabeça, ou orar por você, porque o homem não tem nada. Se Deus já está com as mãos sobre a sua vida, por que você vai aceitar que uma pessoa põe a mão sobre você e ora? O que você acha que ele é mais do que você? Então a Bíblia ali diz que é o Espírito Santo quem intercede por nós. E nós vemos que no mesmo versículo diz que não sabemos orar. Agora, como oração especial? Forte oração, oração especial. Não existe. Então tudo isso é uma malandragem. É o meio que pegaram a fraqueza do povo e usando esse tipo. E tem muita gente que acredita em profeta. Onde sabe que tem um profeta, você quer encher uma igreja, né? Dá um de profeta. Põe o seu profeta e a sua mulher de profetiza. E começa. Você pode começar com a igreja com 2, 3 pessoas, daqui a pouco você está com 100, 200 pessoas lá dentro. É o que o povo quer ouvir isso. O povo quer ouvir mentira. O povo dá mais valor na mentira do que na verdade. Então estou te alertando nesta manhã. Profeta ou profetiza? Nenhum dos dois existe. Porque o último foi João Batista. E de João Batista para cá não existiu mais profeta. Tudo que existiu foi enganação. Se você gostou dessa mensagem, se isso falou bem aos seus ouvidos, ao seu coração, né? Curte essa mensagem. E eu estou todo sábado, estou trazendo novas mensagens para a edificação da nossa vida. Graça e paz para todos.